Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje sobre orçamento. Hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho dos passos do orçamento. Na verdade, o passo, né? Os passos do orçamento nada mais é que o roteiro. É o início do processo, é o preparo do terreno, né? Por exemplo, reforma de uma casa, reforma de uma loja, de uma estrada, de uma usina hidrelétrica e assim por diante. O que muda de uma para outra é a quantidade de serviço, insumos, né? De serviços e insumos que você vai precisar para manusear o roteiro intuitivo e replicável dessa reforma. Os passos iniciais dessa reforma são as condições de contorno que você tem que conhecer. Você tem que conhecer as condições de contorno, na verdade, você tem que conhecer o ambiente onde a obra está inserida. Vamos iniciar com os dois primeiros passos, que é projeto, especificações, depois de levantamento quantitativos, composições de custo direto, custos indiretos, impostos, lucro, depois, por fim, o preço de venda. O objetivo desta aula é apresentar os passos do orçamento de uma obra típica e a importância dos diversos subprodutos que são gerados ao longo do processo de formação de preço de cada obra. O que será abordado nesses passos? Os passos do orçamento e as utilidades do orçamento. Então, os dois primeiros passos é o projeto e as especificações. Então, o que é o projeto? O projeto nada mais é que as plantas, os diagramas, os cortes, as vistas, as fachadas. É do projeto que vai sair o levantamento dos qualitativos desse orçamento. Na sequência, vamos para as especificações. O que são as especificações? Elas andam lado a lado com o projeto. Nós temos especificações técnicas, que na verdade é o nosso memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? Enquanto o projeto traz característica, mais dimensões às especificações, elas trazem as especificações de características de mais qualidade, mais qualitativa. Por exemplo, o que são essas qualitativas? É a tolerância, são as normas que esses insumos e equipamentos devem atender, que são as curvas de granulometria e assim sucessivamente. Uma observação muito importante que nós poderíamos colocar aí seria um terceiro item chamado edital. Poderia colocar nesse quadro aí edital. Por que edital? No caso de vocês estar trabalhando num contexto de licitações de ocorrência de um determinado poder público. Por exemplo, uma construtora ser titular de um contrato, ela precisa vencer licitações e as regras do jogo estão nesse edital. Após esses três aspectos que eu vou poder avançar com as propriedades, que na sequência são quem? Levantamento de qualidades, né? Os levantamentos qualitativos, de qualidade não, qualitativos, né? O que são esses levantamentos qualitativos? Ele é destinado mais para os estagiários. O que na verdade eles iriam simplesmente fazer? Não simplesmente eles calcular. O quantitativo não é simplesmente calcular a área e o volume em cima de uma planta ou de um desenho no computador. Muitas das vezes precisamos saber se a obra é feita em fases, mas qual é a importância desse levantamento? Como orçamentista, saber qual é a qualidade, né, a quantidade de cada um desses serviços para que eu vou precisar orçar para poder alcançar o qualitativo exato. Daí, nós iniciamos agora a nossa composição de custo. O que é a nossa composição de custo? São os custos diretos. Ela é uma pequena tabela através da qual eu calculo
qual é o custo de uma unidade de serviço. Quanto custa, por exemplo, 1 m² de reboco, 1 m² de chapisco, 1 m² de concreto FCK de 25 MPa e assim por diante. O objetivo, na verdade, é chegar ao custo de uma unidade de cada serviço para dispor e depois nós multiplicarmos pelos respectivos quantitativos da etapa antecessor, para nós termos o total do custo direto dessa obra. Na sequência vem os custos indiretos. O que são os custos indiretos? São os custos de natureza de supervisão, por exemplo, o custo do engenheiro, da secretária, da vigilância, do técnico em segurança do trabalho, água, eletricidade e assim por diante. Se eu fosse construir, por exemplo, para mim, nós iríamos terminar, né, o orçamento no custo direto. Mas, como, vamos supor, se eu fosse construir para mim, aqui terminaria o nosso orçamento, porque não haveria a figura da venda, ok? Mas na sequência da premissa, né, de uma nota em relação comercial, eu sou o construtor, construindo para uma indústria. Nesse caso, eu preciso agregar os impostos que incidem nessa operação de venda e colocar o lucro que o construtor gostaria de auferir ao final dessa obra. Por isso que vem aí os impostos e os lucros, que após tudo isso chegamos ao preço de venda e é esse lucro que eu vou ofertar ao meu cliente, tá? Que, na verdade, o arcabouço de toda a obra, né, de uma obra, ele é utilizado para todo tipo de obra indistintamente, ok? Na sequência agora nós vamos para alguns pontos de utilidade de orçamento. Quais são esses pontos? O cálculo, né? Cálculo do custo de obra, preço de cada serviço dos insumos, o dimensionamento das equipes, as metas de produto, o plano de compra e o cronograma físico-financeiro. Então, o primeiro ponto aí seria falando do sucesso que vai fazer a obra, dependendo daquele orçamentista que eu sou antes. Isso é o cálculo do custo da obra, ok? É exatamente esse ponto aí. O cálculo em si, né, é o peso de cada serviço de insumo, o peso de cada serviço de insumo no custo da obra porque eu preciso dessas informações. Essas informações, ela sai como relatório no final do orçamento e, na verdade, é chamado de curva ABC, que tem a função de explicar a representatividade de cada serviço ou de cada insumo num todo da obra. Vamos supor que eu estou fazendo um prédio e o cimento vai aumentar 100%. Como que eu vou saber, né, a precisão desse valor em reais, do custo da obra? Só através da curva ABC para responder essa pergunta, ok? No nosso segundo passo aí, que seria o cálculo. O primeiro foi o cálculo de custo da obra, o segundo, o peso de cada insumo. O nosso terceiro passo aqui é o dimensionamento de equipe. O que é o dimensionamento de equipe? Provém lá da época do orçamento. O orçamentista estipulou o uso, por exemplo, assim, um ajudante para cada armador, o uso de 2 ajudantes para cada pedreiro. Se durante a obra eu não obedeço a essa razão, né, a essa regra, eu fico descasado da maneira que eu estou fazendo o que orcei na obra no orçamento. Esse é um dos erros muito comuns, tá? O nosso quarto item aí são as metas de produção. O orçamentista deveria criar uma premissa de produtividades, né? Vamos supor que um serviço de pintura que eu estipulei 1 m²,
um pintor vai pintar 1 metro quadrado por hora, essa será a meta dele realizar essa obra. Então, seria a meta de produtividade desse pintor, tá? O quinto item e o quinto ponto é o plano de obra. O que é isso? O que isso serve para o setor de suprimento da obra? Uma coisa é orçar durante a fase de proposta. Outra coisa é eu ter a certeza que estou comprando aquele insumo por um preço igual ou menor do que eu orcei, tá? E o último item aí, o nosso último ponto das nossas utilidades é o cronograma físico-financeiro. Quando eu pego o todo da obra em termos de custo e distribuo ao longo do tempo de planejamento dessa obra, se minha obra vai custar, vamos supor, 10 milhões de reais, eu vejo que esse valor vai ser gasto ao longo desse tempo. Na verdade, esse é o meu cronograma físico financeiro dessa obra, ok? Na sequência, eu vou iniciar algumas planilhas básicas para que vocês possam, em cima desses conhecimentos dessa teoria, exercitar, praticar nas planilhas.